Oliver é um Zé Ninguém sem graça que se matricula numa escola de magia de elite. Mas, quando sua turma está prestes a ser aniquilada por monstros, ele revela sua força oculta e detona todo mundo. Antes disso, Oliver vai para o campus no seu primeiro dia, e no caminho encontra outros 4 novatos, Kate, Guy, Chella e Pete, que estão super empolgados. Nesse instante, eles encontram outra estudante vestida de samurai, chamada Nano. Enquanto os outros se perguntam quem é essa esquisita, Oliver não consegue parar de olhar, sentindo-se conectado a ela de alguma forma. Quando o grupo chega à escola, eles veem o desfile de boas-vindas, cheio de monstros de vários tipos. Mas Kate e Guy discordam sobre se os Trolls devem ser tratados como palhaços de circo, o que gera uma discussão acalorada. Nesse momento, uma pessoa suspeita na multidão lança um feitiço nas pernas de Kate, fazendo-a correr direto pro Troll, que quer transformá-la em carne moída. O resto do grupo corre atrás dela para salvá-la, mas quando não conseguem chegar a tempo, Nano grita com o Troll e chama sua atenção. Ela então diz à donzela para fugir, mas como as pernas de Kate não se movem, Nano decide enfrentar o Troll de frente. Chella tenta distrair a fera com seu truque de magia de terceira categoria, mas logo percebe que não é forte o suficiente. Mas antes que os outros possam se juntar a ela, Oliver os manda usar magia de vento para criar a ilusão de um dragão gritando, o que consegue distrair o Troll. Embora todos esperem que a aspirante a samurai fuja agora, ela salta com a espada em punho e assim que seu cabelo fica branco, ataca o Troll. Ver isso faz Oliver perceber que ela possui uma mana excepcional. Mas o que o surpreende ainda mais é que o Troll não se levanta, enquanto Neneve simplesmente ignora, como se não fosse nada demais. Mais tarde, quando a cerimônia de abertura começa, a diretora deslumbrante da faculdade faz sua estreia e se recusa a admitir qualquer responsabilidade pelo incidente anterior, dizendo que apenas 80% dos alunos aqui saem vivos, e os restantes ou morrem ou acabam no hospício. Ela avisa que viver ou morrer depende inteiramente deles e então lança um feitiço antigravidade que leva os alunos ao refeitório, onde Oliver se acomoda com seus novos amigos. Lá, Chella sugere que finalmente se apresentem e explica que ela é uma Nepo Baby, pertencente a uma prestigiada família de magos. Mas isso desperta o ciúme de Pete, já que ele é apenas um nascido trouxa metido à besta. Assim que ele começa a reclamar de como a vida é injusta com ele, Oliver dissipa a atenção, virando-se para Nano, que revela ser uma ex-samurai que recebeu um convite especial para entrar na faculdade, o que o intriga. Na manhã seguinte, ele acorda ao amanhecer e decide dar uma volta, apenas para sentir alguém o seguindo. Ao questionar, a garota se revela como Teresa, uma espiã enviada pelo irmão mais velho de Oliver para mantê-lo seguro até que ele termine sua missão, o que o irrita, mas ele a deixa fazer o que quiser. Enquanto caminha um pouco mais, ele encontra uma garota linda se banhando na fonte e percebe que é Nano, o que o assusta. Então, ele rapidamente lança um feitiço para cobri-la antes de repreendê-la por ser tão imprudente. Nano diz que não estava se banhando, mas se purificando de todo o sangue que derramou durante a guerra, e Oliver não consegue deixar de notar as muitas cicatrizes em seu corpo. Assim que ela termina, ele oferece sua túnica para ela se cobrir e ele mesmo sente o cheiro de sangue em seu corpo, percebendo que ela não é tão inocente quanto parece. Mais tarde naquele dia, Nano se voluntaria para um duelo durante a aula de arte da espada, e um idiota metido à besta chamado Andrews a desafia. Sabendo que ele é um pirralho rico e mimado, Oliver percebe que ele só quer zombar de Nano. Então ele levanta a mão e diz que também quer lutar com ela. Ao ouvir isso, Andrews chama Oliver de idiota burro, que quase foi aniquilado pelo Troll no primeiro dia, fazendo Oliver chamá-lo de covarde que estava se escondendo na multidão em vez de ajudar. Nesse instante, Kayla os separa, desafiando Andrews para um duelo que ele aceita relutantemente, fazendo Oliver se perguntar se eles têm alguma história juntos. Assim que a luta começa, o professor lança um feitiço de segurança em suas espadas para garantir que não se machuquem. E Oliver decide não usar magia contra Nano, que ainda não tem ideia de como funciona. No entanto, assim que ela intensifica seu olhar e seu cabelo passa por um power-up, ele percebe que está frito e mal consegue aguentar o golpe dela. Usando magia, ele a faz tropeçar e tenta acertar um golpe, mas ela se recupera e o ataca, o que ele mal consegue contra-atacar. Enquanto os dois trocam golpe após golpe, Oliver percebe que ela não é apenas uma mestre espadachim, mas alguém que já sobreviveu a inúmeras pessoas, apenas para notar que ela está chorando. Ele jura a si mesmo que fará tudo ao seu alcance para parar as lágrimas dela, e naquele momento percebe que seria lutar com ela até que um dos dois morra. No entanto, assim que eles afiam suas espadas, o professor os manda parar, revelando que quebraram seu feitiço de segurança e os chama de maníacos por tentarem se matar. Isso choca Oliver também, e Nano observa enquanto ele se afasta. Enquanto isso, esse espetáculo faz Chella e Andrew se borrarem de medo também. Então eles desistem do duelo. Mais tarde, Nano segue Oliver para fora da aula e o agradece pelo duelo maravilhoso antes de pedir para lutar com ele novamente, dessa vez até o fim. No entanto, Oliver diz a ela que nunca mais lutará com ela, já que não quer que nenhum dos dois morra, fazendo-a chorar novamente. À noite, a turma assiste à sua primeira aula de biologia, onde sua professora com problemas mentais, Vanessa, diz para eles tirarem a moralidade e jogarem no lixo, porque em sua aula eles aprenderão a explorar animais.
Como primeira tarefa, ela lhes mostra bichos da seda e explica como eles têm que fazer casulos alimentando-os com magia. No entanto, se alimentarem demais, o casulo ficará preto e dará à luz uma mariposa maligna que eles terão que matar. Enquanto Chella e Oliver facilmente fazem 5 casulos. Guy se torna o rei dos fracassos, e Kate leva muito tempo para completar sua tarefa. Chella pergunta a Oliver por que a própria Madre Teresa deles está demorando tanto para fazer algo tão simples. Ao que ele responde que ela não se importa com a aula ou as notas, simplesmente quer salvar o máximo de animais que puder. Nesse instante, uma pétala de flor entra em seu caminho, e Kate acidentalmente transforma o último casulo em preto. No entanto, em vez de queimá-lo imediatamente, ela tenta salvá-lo, só para a mariposa maligna mordê-la. Oliver a salva bem a tempo, mas a professora psicopata manda os dois saírem e ainda deduz as notas dele. Mais tarde, na enfermaria, Kate se abre sobre sua história de origem e como ter um troll de estimação a transformou em alguém que nunca consegue ser cruel com os animais. Oliver diz que ela não precisa se tornar tão egoísta quanto as pessoas ao seu redor, porque ela é naturalmente gentil, o que a anima. No entanto, antes que o enredo dele se desenvolva ainda mais, Oliver abre a porta para revelar que todos os outros estavam bisbilhotando atrás dela, e diz a Kate que ela é amada por quem é. Mais tarde, Teresa avisa Oliver sobre os amigos perdedores que ele fez, mas ele a manda cuidar da própria vida. No jantar daquela noite, Pete de repente percebe que esqueceu seu livro na sala de aula, mas assim que ele se levanta para procurá-lo, as figuras parentais do grupo se oferecem para acompanhá-lo, dizendo como a faculdade deles fica assombrada à noite. Enquanto saem, Kit diz que leu em algum lugar que as paredes se transformam em um labirinto à noite, o que é exatamente o que acontece quando o trio tenta voltar da sala de aula. Vendo todas aquelas paredes estranhas ao seu redor, Pete começa a perder a cabeça, mas Oliver o tranquiliza, dizendo que um dos veteranos pode estar por perto para ajudá-los. Nesse instante, uma gata chamada Ofélia aparece e diz que mal pode esperar para devorá-los, mas Oliver a reconhece como veterana deles e diz que não precisam da ajuda dela. Ela responde usando seu pó-ris neles, o que quase funciona no nerd fraco. Mas Oliver e Celia resistem e rapidamente correm por ela, apenas para serem parados por uma parede de ossos. Outro veterano chamado Cyrus aparece e diz que os disciplinará com prazer se não quiserem o tratamento sádico de Ofélia, fazendo Oliver perceber que estão fritos. No entanto, Ofélia diz a Cyrus para manter sua magia de cadáveres nojenta longe de sua presa, ao que ele a lembra de como quase a transformou em um cadáver uma vez também, antes de lançar um feitiço e invocar um réptil esqueleto. A Sucubo responde empurrando uma criatura estranha e gosmenta para fora de sua barriga e os dois entram em batalha, permitindo que Oliver e Tia planejem sua fuga. No entanto, Cyrus lança sua parede de ossos novamente e os impede de sair, apenas para Nano chegar e quebrar a parede, dizendo aos outros para irem embora enquanto ainda podem. Enquanto os dois maníacos lutam entre si e continuam se xingando, a aspirante a samurai corre direto para a briga deles, dizendo que é hora de ela morrer de qualquer jeito. Mas Oliver a segue logo atrás para impedi-la, apenas para uma parede de fogo aparecer de repente e detê-los. Alvin, o presidente do conselho estudantil, aparece atrás dela e diz aos dois veteranos descontrolados para saírem imediatamente e esperarem por sua punição. Cyrus vai embora depois de xingar Ofélia um pouco mais, enquanto a vilã desaparece depois que o ajudante de Alvin ameaça de acabar com ela. Enquanto isso, o Jagged Chad se vira para Nana e os outros e os elogia por terem se mantido firmes sozinhos até agora. Mais tarde, enquanto a turma se reagrupa, Oliver finalmente perde a paciência e agarra Nana pela gola, questionando por que ela continua tentando se matar como se não fosse nada. Chella os separa e inicia a tão necessária sessão de terapia de Nana, durante a qual ela diz que não se sente mais viva desde a última batalha que travou. Ela relembra ter lutado através de um exército de 50 mil até o acampamento do general, onde ela matou outro soldado e abriu caminho, pedindo ao general para deixá-la lutar contra seu filho, o melhor espadachim do país deles. No entanto, o general a cercou e revelou que o soldado que ela acabara de matar era seu filho. Depois disso, seus soldados a atacaram e Nano, que se sentia culpada, não se moveu 1 centímetro, apenas para um mago misterioso protegê-la com magia e chamar o general de covarde por usar tantos homens contra uma garota. O esquisitão então perguntou a Nano se ela gostaria de ir para a faculdade dele e aprender magia, após o que ela se viu aqui. No entanto, como ela aceitou a morte momentos antes de o mago aparecer, ela nunca mais sentiu que merecia viver. Ela explica que seu sonho é morrer durante uma batalha contra alguém que ela respeita, algo que é chamado de felicidade em sua cultura samurai, fazendo Oliver finalmente entender por que ela estava tão ansiosa para lutar com ele novamente. Nano chora e diz que se sentiu devastada depois que Oliver se recusou a realizar seu desejo, mas entende suas razões, fazendo todos se perguntarem quantos parafusos ela tem soltos. Kayla diz a ela que precisa encontrar um terapeuta melhor ou parar de se culpar por estar viva. E Kate diz que parece que ela ama Oliver, o que ela não nega, fazendo-o corar. Eventualmente, todos dizem a ela que ela é amada, e Nano promete que nunca mais tentará se matar, enquanto Chella se torna a maior shippadora dela e de Oliver.
No dia seguinte, Nano entra em modo simp total perto de Oliver, fazendo-o corar. Kate, por outro lado, fica com ciúmes e diz pra ela não se agarrar ao garoto, o que leva os outros a provocar o imã de garotas sobre sua crescente popularidade. Mais tarde, o professor explica o conceito de lâminas de feitiço, que são técnicas que podem instantaneamente matar um oponente sem falhas. Com apenas 6 delas em existência, ele explica que aqueles que podem usá-las as mantêm em segredo, e Nano não consegue deixar de se sentir fascinada por isso. Nesse instante, Andrews aparece implorando pela atenção de Oliver e pede para ele o encontrar novamente, apenas para o Sigma ignorá-lo. Chella mais tarde revela que ela e Andrews cresceram juntos desde a infância. No entanto, como ele sempre foi comparado a ela por sua família, ele se tornou esse fraco em busca de atenção que nunca está feliz consigo mesmo. Nesse instante, Pete intervém e diz que Kate fugiu novamente depois de ouvir que o troll de antes está sendo eutanasiado e eles rapidamente a seguem. Enquanto isso, a garota enfrenta Granville, o professor que odeia animais, que a chama de estúpida por defender os direitos dos animais antes de usar magia para puni-la. A turma chega nesse instante e Kyla quebra o feitiço enquanto Oliver se coloca entre eles e o valentão que ameaça explodir a bunda dele se ele não se mover. No entanto, uma veterana chamada Vera chega bem a tempo com o professor de artes da espada deles, e depois de chamar Granville de um pé no saco, revela que a decisão contra o troll mudou, então ele permanecerá vivo até que o verdadeiro culpado pelo incidente seja pego. Depois que o valentão vai embora, ela ajuda Cade a se levantar, oferecendo apoio se ela precisar de ajuda com algo, o que a garota fica extremamente feliz. Mais tarde, enquanto a turma retorna, Chella recebe um convite formal de Andrews e revela que ele desafiou Nana e Oliver para um duelo de verdade. No dia seguinte, enquanto Kate tenta convencer o troll a comer algo, seus colegas a chamam de fedorenta, e logo ela se torna o alvo de piadas. Enquanto um grupo de 3 palhaços a insulta, Guy fica com raiva, mas o pai do grupo o impede, dizendo que eles deveriam ignorar por enquanto. Nesse instante, Kate chega à sala de aula, apenas para os valentões a provocarem e dizerem para ela ir morar em uma jaula de troll, já que ela fede como um. Isso irrita Guy, mas antes que ele faça algo, Oliver lança um feitiço que churrasqueia os valentões e Nano se junta aos garotos enquanto uma briga generalizada começa. Mais tarde, os 3 são mandados para a detenção, e Chella diz que todo esse calvário virou seus colegas contra eles, o que Andrews usará a seu favor durante o duelo de amanhã. Isso faz Kate chorar, e ela se desculpa em lágrimas com Oliver. Apenas para Guy dizer que estão felizes com o resultado, já que os valentões mereciam uma boa surra de qualquer jeito. Na noite do duelo, 2 veteranos os guiam até uma pintura mágica através da qual eles chegam ao infame labirinto e, eventualmente, a uma porta alta que leva a um coliseu cheio de estudantes de todos os anos. Chella diz que Andrews deve estar realmente sério sobre o duelo se ele foi tão longe e promete a Oliver que cuidará dos outros 3 enquanto eles se movem para o mezanino. Com apenas Nana e Oliver restantes no ringue, o exibido de Mestre entra e diz para eles se afastarem para uma exibição que ele arranjou. Nesse instante, 3 kobolds correm em sua direção e ele brutalmente mata 2 deles, fazendo Nano questionar Oliver o que diabos está acontecendo. Ele diz que é um esporte antigo que foi banido anos atrás antes de perguntar a Andrews o que aconteceu com o duelo para o qual ele os chamou. O Pseudo-Chad diz que é muito legal para lutar contra fracotes como eles, então o novo plano é abater kobolds em uma batalha de 2 contra 1. Nesse instante, o terceiro kobold tenta correr de volta para sua jaula, mas um veterano o força para o campo de batalha e depois de atacá-lo, chuta seu rosto enquanto todos ao redor aplaudem. Isso enfurece Nano tanto que ela grita para todos calarem a boca antes de chamá-los de covardes que sentem prazer em intimidar aqueles que nem querem lutar. No entanto, isso é recebido com vaias da multidão, fazendo Nano se virar para Oliver e dizer para ele ir embora, dizendo que não há uma única pessoa ali que mereça enfrentar suas espadas, enquanto seus outros colegas de classe entram em seu caminho, e Nano saca sua espada para lhes dar uma lição. Um veterano é defumado por um pássaro furioso em esteroides, que Oliver chama de Garuda. Um dos monstros lendários, todos os outros que tentam lutar contra ele também viram carne moída, e até os kobolds aproveitam a chance para aterrorizar aqueles no mezanino. Tudo isso transforma o Coliseu em um matadouro. O complexo de Deus de Andrews também se transforma em lágrimas, e ele em medo antes de fugir, apenas para ser seguido pelo Garuda. No entanto, momentos antes de ele encontrar seu fim, Nano entra no caminho e aguenta o ataque do monstro, chamando-o de covarde por atacar alguém pelas costas. A batalha entre esses 2 monstros então começa, e depois de mudar a cor do cabelo, Nano avança contra ele, contra-atacando cada ataque de suas garras. Guy sugere que eles vão ajudá-la, mas Chella o lembra que eles são perdedores sem coragem, que não conseguem nem lutar contra kobolds fracos, muito menos um monstro lendário. Depois de salvar Kate, ela diz que fez uma promessa a Oliver. Então, tudo o que eles podem fazer agora é ficar seguros e rezar para que Nano não morra. De volta ao campo de batalha, o Garuda usa um ataque de vento em Nano, apenas para Oliver usar um feitiço para afastá-la. No entanto, isso lhe rende a atenção dele. E embora ele desvie o primeiro ataque com magia, o segundo quase o eviscera, apenas para Nana salvá-lo bem a tempo. Enquanto ela continua a lutar contra o pássaro, Oliver se afasta e tenta costurar sua ferida, apenas para encontrar Andrews escondido ali.
Ele diz pra ele fugir enquanto ainda pode, mas Andrews, por sua vez, questiona como eles não têm medo de algo tão grande e maligno, ao que Oliver diz que está totalmente borrando as calças agora, mas ele tem que ajudar Nana, caso contrário, seu espírito guerreiro destemido morrerá. Antes de sair, ele diz a Andrews que ela também queria vê-lo lutar e se junta novamente à batalha, tentando fritar o Garuda, o que obviamente não funciona. Ele então diz a Nana que fará uma abertura para ela atacar e usa um feitiço de raio para dissipar sua almofada de vento, o que desestabiliza o Garuda. No entanto, assim que Nano se prepara para atacar, o pássaro se recupera, deixando Oliver sem escolha a não ser oferecer-se como sacrifício para deixar Nano acabar com a carreira desse pássaro. Felizmente, a humanidade de Andrews desperta e ele ataca o Garuda antes que ele atinja Oliver, finalmente permitindo que Nano acerte seu golpe final e alivie o pássaro de sua pesada cabeça. Depois que a batalha termina, Oliver e Nano agradecem a Andrews por sua ajuda e o acolhem como camarada, o que o emociona às lágrimas. Os outros se juntam a eles também, mas assim que Nana afirma que está bem, uma fonte de sangue se abre em seu estômago, que Kate rapidamente começa a curar, enquanto Kayla parabeniza Andrews por seu tão necessário desenvolvimento de personagem. No dia seguinte, Teresa se desculpa por não estar lá para proteger Oliver do Garuda, e diz que não o decepcionará novamente para que ele possa cumprir sua missão. Mais tarde, todos observam enquanto Kate finalmente consegue alimentar o Troll, incluindo Vera, que a acha incrível. No almoço, Oliver diz que, embora Kate não esteja mais sendo intimidada, eles não podem relaxar porque um ataque como aquele não poderia ter sido uma coincidência. E Chella deduz que foi retaliação dos ativistas dos direitos dos animais que queriam ensinar aos humanos como é ser alvo de abuso. Guy diz que não será um problema depois que os professores encontrarem o culpado, mas Oliver diz que eles não se envolverão, pois foi apenas uma briga entre alguns alunos que saiu do controle. Enquanto Pete amaldiçoa sua má sorte por entrar nessa faculdade, Chella diz que pelo menos Nana é popular agora e o grupo observa enquanto simps a cercam e perguntam como ela derrotou o pássaro furioso. Kate diz que é injusto que seu herói Oliver não tenha se tornado mais popular, e Chella concorda, dizendo que poderia tê-lo assistido lutar por horas. No entanto, Pete diz que lutar com feitiços é monótono e chato comparado à luta de espada chamativa de Nano, o que prejudica sua autoestima. Chella se levanta para consertar isso e diz que recompensará Oliver com um beijo, o que faz o virgem corar e amarelar, arruinando suas chances. Nesse instante, Nano se aproxima e os questiona sobre o que estão fazendo com o namorado dela. Ao que Kate diz que Keller estava prestes a lhe dar um beijo da vitória. Isso sai pela culatra quando Nano rapidamente o agarra pelo rosto e o beija, deixando Kate com ciúmes e todos os outros surpresos. Ela então pede a Oliver para beijá-la de volta, e embora ele cora e recuse a princípio, ele acaba cedendo e quase a beija, apenas para ser interrompido por sua prima. Essa nova vilã diz que está feliz em ver que Oliver fez tantos novos amigos e o beija na bochecha antes de partir, fazendo a alma de Kate sair do corpo e todos os meninos se perguntarem o que ele tem que eles não têm. Ela pergunta a ele sobre a garota, ao que ele diz que é Shannon, sua prima com quem ele tem ficado, enquanto Nana se pergunta o que aconteceu com o beijo dela. Mais tarde naquela noite, Granville ministra uma aula de poções mágicas, durante a qual Guy menciona a Kate como ele não a provocou desde o encontro na jaula do Troll. Enquanto ele começa a misturar suas poções, Oliver diz para ele esperar por sua ajuda e Chella assiste Nano, deixando Pete que insiste que fará sozinho. Mais tarde, assim que Oliver termina, ele salva Guy de criar mais um fracasso e depois ajuda uma garota que machucou os olhos. Nesse momento, ele percebe Pete cometendo um erro fatal e protege seu caldeirão com o corpo. Momentos antes, Enon revela sua existência arrogante. Granville fica impressionado com sua agilidade mental, mas o alerta sobre os amigos perdedores pelos quais ele está cercado, o que irrita Oliver profundamente. Mais tarde, enquanto todos o admiram por Oliver finalmente se tornar uma superestrela, Andrew se aproxima dele e o alerta sobre Granville, dizendo que ele escolhe alunos talentosos e depois rouba suas pesquisas. Ele também o alerta contra um convite que ele receberá em breve antes de se virar para Kate e informá-la de que alguém quer falar com ela sobre o incidente do Troll. Acaba sendo outra colega de classe que se desculpa por pensar que ela era uma metida no primeiro dia e colocou Kate sob seu feitiço como nada mais do que uma brincadeira. Enquanto Guy e Pete a chamam de um lixo, Oliver pergunta quem mais estava trabalhando com ela para fazer o Troll enlouquecer, ao que ela não tem resposta. Mais tarde, quando Kate vai alimentar o Troll, ela pergunta a ele o que aconteceu no dia do desfile e, surpreendentemente, ele diz para ela parar de visitá-lo porque quem está por trás do incidente é perigoso. Enquanto Kate está chocada demais para ver um Troll falante e focar em seu aviso, Vera a observa à distância e sorri maliciosamente. Enquanto Oliver ensina Nano a usar magia com sua esgrima, ela diz que quer dominá-la o mais rápido possível porque da próxima vez que um Troll tentar escapar, ela também quer ajudar a lutar contra ele.
Chocado ao ouvir a perspectiva dela, ele deduz que se Nana pensou que o Troll estava tentando escapar e não estava apenas fora de controle, Kate poderia estar em perigo. No entanto, quando eles chegam à jaula do Troll, ele fala com eles e diz que a mesma pessoa que o manteve em um lugar escuro e profundo a levou embora, e Oliver deduz que ela está em algum lugar no labirinto. No caminho para lá, ele explica a Nano como alguns ativistas experimentaram semi-humanos para torná-los inteligentes anos atrás e deduz que o Troll também é um produto disso, significando que Kate foi pega pelo mesmo grupo porque descobriu o segredo deles. Nesse momento, os dois acabam caindo em um laboratório escondido onde encontram Kate amarrada a uma mesa e Vera finalmente revela sua verdadeira identidade vilanesca, confessando que foi ela quem soltou aquele gerudo neles e quem mexeu com o cérebro do Troll. Ela também revela que está prestes a abrir o cérebro de Kate e descobrir por que o Troll falou com ela, de todas as pessoas, apesar de ela não ser sua mestra. Ao ouvir isso, Nano se levanta e saca sua lâmina antes de avançar para atacá-la, apenas para ela revelar seu olho mágico e transformá-la em pedra. Oliver rapidamente neutraliza o feitiço enquanto Vera se gaba de como seus pais, igualmente psicóticos, experimentaram nela para dar-lhe uma serra de basilisco, e diz a ambos para se prepararem para um confronto. Assim que a luta começa, Oliver avisa a garota samurai para não ser pega pelos olhos dela e ataca com seu feitiço de raio, apenas para ela superar o ataque dele com o dela. Nano continua e quase assume a liderança, mas Vera lança um feitiço no chão para fazê-la tropeçar, apenas para Oliver lançar sua figura arrogante para longe e salvá-la. Ela ri, e o chama de limpador de sujeira da samurai, o que o irrita e o faz atacá-la através de uma parede de lama. No entanto, ela o neutraliza junto com os golpes subsequentes do Homem da Espada. Depois disso, ela lança um elaborado feitiço de raio, que ambos bloqueiam se escondendo atrás de suas cápsulas criogênicas até que Oliver escape e contra-ataque, dando a Nano a abertura para atacar de seu ponto cego. No entanto, Vera a pega cavando um buraco no chão e lançando um feitiço de fogo nele, pensando que ela é o Satanás. No entanto, Nano sai viva e balança sua espada, fazendo Vera atacá-la com um feitiço de vento, que a samurai desvia subconscientemente com sua espada. Enquanto essa façanha deixa Oliver de queixo caído, a presunçosa Vera a ataca com um feitiço de fogo, que o casal resiste combinando seus poderes, fazendo-a se sentir dolorosamente solteira. Assim que ela jura aniquilá-los, Nano corre e fica atrás dela, esperando atacá-la de seu ponto cego enquanto Oliver a distrai com um monte de feitiços mágicos. No entanto, ela de repente revela o segundo olho de basilisco em sua mão e o usa em Nano, diminuindo sua velocidade e capturando-a em uma dimensão espaço-tempo. A samurai também o reconhece, mas rompe através dele, finalmente subjugando Vera e reivindicando a vitória. Oliver, por outro lado, percebe que Nano pode ter usado uma lâmina mágica sem saber contra Vera, o que a tornaria um novo sétimo tipo de lâmina mágica, pois não se assemelha a nenhuma das existentes. Mais tarde, enquanto tratam Vera para mantê-la viva, Nano diz a Oliver que em vez de se contentar com um mero beijo da vitória, ela quer ter algo mais com ele desta vez, apenas para Alvin e seu ajudante Carlos os interromperem. Eles os elogiam por derrotar Vera e revelam que uma pessoa anônima os informou sobre o que estava acontecendo antes de deixá-los ir. Na enfermaria mais tarde, depois que Kate fica sabendo de tudo, ela pergunta o que será do Troll agora. Ao que Oliver diz que ele é um espécime especial agora que pode falar, o que o manterá seguro. Isso a deixa tão feliz que ela recompensa Oliver e Nano com um beijo e tagarela sobre como não se importa com mais nada. Ela até diz que perdoará Vera depois de dar uma lição nela, porque já existem muitos canalhas no mundo, então ela mesma não se tornará um. Isso comove Oliver às lágrimas, provavelmente porque ele nunca foi beijado 3 vezes em um dia, mas ele agradece a Kate por deixá-lo proteger a bondade dela. No dia seguinte, Granville leva Oliver ao labirinto para coletar a pesquisa de outro aluno, e explica que o aluno era talentoso, mas foi longe demais, e foi devorado pelos monstros que invocou enquanto mata uma criatura que se aproxima sorrateiramente e inativa o círculo de invocação. Oliver perguntou se ele estava com tanta pressa para matar o Troll alguns dias atrás porque estava envolvido com os experimentos em seu cérebro e queria remover as provas. Granville diz que ele não deveria falar sem provas, mas Oliver contra-ataca revelando que sabe que ele foi quem forneceu os semi-humanos para Vera. Vera experimenta, mesmo que ele não entenda o porquê. É quando o idiota finalmente tira a máscara e diz que planeja experimentar cérebros humanos e remover sua estupidez, criando uma raça 100% inteligente no processo. Ele também diz a Oliver para se juntar a ele, pois ele não passa de um adereço de circo por conta própria, o que finalmente o faz perder a cabeça. Ele então questiona o cretino sobre onde ele estava 7 anos atrás, na noite em que sua mãe morreu, o que o faz sorrir maliciosamente ao saber que ela ainda tem parentes vivos. Sua audácia enfurece Oliver ainda mais, e os dois rapidamente sacam as espadas, apenas para Granville cortar o pescoço de Oliver. No entanto, ele então revela sua lâmina mágica, Angostavia IV, e de 10.000 futuros possíveis em que ele morre, Oliver escolhe aquele em que vive, e ataca Granville antes de eletrocutá-lo com seu feitiço mágico, apenas para encontrar o suposto durão choramingando a seus pés mais tarde.
Ele percebe que Oliver herdou a lendária lâmina mágica que deveria ter morrido com sua mãe, enquanto Oliver entra em modo psicopata e diz que ele está prestes a experimentar as 128 maneiras como ele fez sua mãe sentir dor. Ele então começa a torturá-lo e diz para ele cuspir as palavras que o farão perdoá-lo, mas o idiota continua ameaçando-o com sua autoridade inexistente como professor. Nada disso impede o Sigma de mostrar quem manda aqui, e após 57 golpes, Granville finalmente aprende a lição e implora a Oliver para acabar com seu sofrimento. Com isso, ele, furioso, liberta o lixo humano de sua cabeça e se vira para seu irmão de criação, Gwen, que está atrás dele e o avisa para não usar sua lâmina mágica mais de 2 vezes, já que seu corpo não aguenta por enquanto. Shannon o acompanha também, e Teresa finalmente faz sua aparição, chamando Oliver de seu mestre. Ele pergunta se foi ela quem contou a Alvin sobre Vera e ela acena com a cabeça, pedindo para ele continuar a usá-la no futuro. Em seguida, Oliver se posiciona diante de um exército de seguidores e é coroado como padrinho deles, antes de prometer vingar sua mãe, matando cada pessoa que a machucou, incluindo a maioria de seus professores que a atacaram quando ela estava sozinha, e a diretora Esmeralda que a traiu. 4 meses após a despedida de Granville, o corpo docente organiza uma conferência de mesa redonda, durante a qual Vanessa traz sua própria jantinha e a come enquanto Esmeralda se pergunta como ele poderia ter morrido. A ruiva diz que não poderia ter sido nenhum deles, e ele não era fraco o suficiente para morrer no labirinto, mas Enrico, outro maluco, diz que ele poderia ter sido morto por outra pessoa. Vanessa diz que pode ter sido Theodore, o pai de Tila, que trouxe Nana para esta escola. Nesse momento, o homem aparece de cabeça para baixo e diz a ela para ter um pouco de vergonha. Depois disso, ela pergunta o que aconteceria se fosse um aluno, ao que Esmeralda diz que eles obviamente pagarão por isso. Naquela noite, Pete acorda de seu sonho estranho para descobrir que cresceu um par de melões da noite para o dia, o que o assusta. No entanto, quando Oliver acorda para ter certeza de que ele está bem, ele diz para ele sumir. Na manhã seguinte, Pete ainda implora por atenção agindo de forma estranha, mas quando ele a consegue, ele explode e diz a todos para o deixarem em paz. Assim que a mãezona do grupo se pergunta o que há de errado com ele, ela nota sua prima Stacy e a cumprimenta, apenas para ela ignorá-la completamente. Ao ser questionada por Nano, ela diz que provavelmente é apenas algum drama familiar do qual ela não está ciente e revela que Stacy tem agido como uma Karen desde que a faculdade começou. Nesse momento, o instrutor de voo de vassoura deles aparece e diz a todos para deixarem a vassoura escolhê-los. Antes de abrir o depósito, Nana se preocupa que talvez não consiga abraçá-lo como deveria, porque vassouras não são seres vivos. Mas Oliver diz a ela para esperar e observar. Assim que entram no depósito, encontram vassouras voando e se agrupando em torno da pessoa de quem gostam, o que faz a garota samurai perceber que são seres vivos, afinal. Oliver, que trouxe sua vassoura pessoal para esta aula, observa enquanto todas as vassouras se aglomeram em torno de Nano devido à sua mana excepcional, apenas para ela se aproximar da mais difícil de todas. Até o instrutor a diverte contra tocar no rebelde, mas Nana jura que pode consertá-lo, o que levanta a vassoura. Ela instantaneamente voa para a mão dela e se conecta a ela antes de dar-lhe uma carona, deixando todos chocados com a facilidade com que ela a domou. Oliver, por outro lado, sente mais do que qualquer um, pois esta é a mesma vassoura que sua mãe costumava usar. Mais tarde, durante o almoço, enquanto todos se perguntam o que aconteceu com Granville, Theodore aparece na mesa deles e começa a envergonhar Sela com seu bombardeio de amor parental. Ele então cumprimenta Nano e revela que é o novo professor de poções mágicas deles, no lugar de Granville, o que comove Pete, seu maior fã, às lágrimas. Na aula, depois de fazer suas palhaçadas, ele pergunta se alguém leu seu último livro e Stacy imediatamente tenta puxar o saco dele dizendo que leu os primeiros 12 volumes. Isso impressiona Theodore, mas quando Pete revela que leu todos os 25 volumes 3 vezes, Stacy perde toda a sua aura e o professor promete trazer-lhe um presente quando ele for em sua próxima turnê mundial. Nesse momento, Pete de repente sente tontura no palco, mas finge estar bem, apenas para Oliver perceber que algo está errado com ele. Mais tarde, Enrico e o maluco os recebe em sua aula de engenharia e invoca um monte de caixas, explicando que os alunos têm 1 hora para desmontar essas caixas, após o que ele não pode garantir a segurança de seus membros. Todos os outros assumem que é apenas sua cabeça senil que está falando, mas Tila sugere que eles levem a sério e se dividam em grupos, apenas para depois descobrir que nenhum deles sabe como completar este projeto, mesmo depois que Oliver falha e o tempo quase acaba. Ele grita para todos se abrigarem, e Pete tem outro de seus desmaios assim que as caixas se abrem e revelam cobras mortais. Oliver o protege e é mordido no processo, mas Guy eventualmente usa eletrocução para se livrar das cobras, dizendo que está acostumado a lutar contra elas graças à sua experiência na agricultura. Depois de ver isso, o maluco lhes dá a todos uma nota de aprovação em pirulitos. Enquanto isso, Oliver revela a Pete que sabe seu segredo e quer conversar em particular. Eles se encontram em uma estufa mais tarde, onde o nerd mostra seus novos melões para Oliver e confirma que ele se transformou em uma garota. Apenas para descobrir que ele é um reverso, alguém que pode alternar entre gêneros. Oliver o parabeniza dizendo que é um traço raro, mas poderoso. Mas os dois são interrompidos por Carlos, que diz que sempre teve suas dúvidas sobre o gênero de Pete e o convida para uma reunião secreta.
Enquanto os dois chegam ao bar Arco-Íris naquela noite, Alvin os encontra no caminho e se desculpa por não conseguir tornar esta faculdade tão segura quanto queria. Assim que Oliver pensa em como ele é uma pessoa legal, o bar chega e Alvin explica a Pete que é aqui que todos com uma habilidade baseada em gênero se reúnem. Eles são calorosamente recebidos pelos veteranos e Oliver fica chocado ao ver Gwen se apresentando no palco com Carlos, que faz um show digno de ópera. Enquanto ambos assistem, Oliver pergunta a Pete se ele gostaria de um quarto separado agora, ao que ele balança a cabeça dizendo que ainda quer dividir o quarto com ele e fazer parte do seu harém. No dia seguinte, durante a aula de esgrima, Pete sofre uma derrota humilhante nas mãos de Rossi, outro colega de classe com complexo de Deus, que vive se escondendo atrás de seu papai, Oliver. Depois da aula, ele finalmente pede aos amigos para ajudá-lo a aprimorar suas habilidades, depois de agir como um mestre sabichão desde o início do ano, apenas para fazer Sally e Oliver discutirem sobre qual dos 3 estilos tradicionais de luta é o melhor para ele. Eles finalmente decidem que Oliver o ensinará ataque, enquanto Sela o ajudará a aprimorar suas defesas, pouco antes de sua primeira lição começar. Sendo seu professor não remunerado, Oliver explica como se pode vencer sendo superior ao oponente em termos de habilidade, o que não é possível para um perdedor de carteirinha como ele, ou escolhendo o melhor movimento com base na distância entre ele e seu oponente. Para dar um exemplo prático, ele pediu a Pete para ficar a uma distância aleatória dele e escolher seu próximo movimento. No entanto, antes que o Ned saque sua espada, Oliver aponta a sua para o pescoço dele, explicando que o movimento certo deve dobrar a magia aqui, não sua espada, enquanto Rossi os espiona de fora. Durante o almoço daquele dia, ele invade a mesa deles e diz que é hora de descobrirem quem é a pessoa mais forte da turma e sugere um torneio 1 contra 1 para encontrar o vencedor. Stacy e seu namoradinho rapidamente se juntam, seguidos por Nana e Chella e até Oliver, apesar de sua repulsa inicial à ideia. Rossi então lhes mostra algumas fichas de ouro e diz que o perdedor da dupla entregará sua ficha ao vencedor, para que aquele com mais fichas daqui a 4 semanas se torne o vencedor. Nesse momento, um personagem de baixo orçamento se aproxima de Nano e depois de se exibir, a desafia para um duelo. A garota samurai aceita o desafio. E antes da luta começar, a desafiante sorri só de pensar como será fácil derrotar alguém que não pode usar magia. Oliver prevê isso, mas diz a Chella que uma lutadora tão boa quanto Nano não precisa de magia para derrotar qualquer um, o que se prova verdadeiro quando a vilã facilmente desvia o feitiço dela e a desarma em um único movimento. Mais tarde naquela noite, enquanto Oliver atravessa o labirinto para se encontrar com Gwen, ele encontra Ofélia, que o convidou para sentar e conversar com ela. Depois que ele obedece silenciosamente como um bom menino, Ofélia revela que está ciente de como ele está se destacando na aula, o que a lembra de Alvin quando ele era um aluno do primeiro ano. Ela o adverte ainda mais sobre se envolver demais com Carlos e o aconselha a ficar quieto nos próximos meses antes de ir embora. Mais tarde, quando ele se encontra com Gwen, Oliver descobre que Shannon e Ofélia costumavam ser melhores amigas até que esta última se voltou para o lado sombrio e se tornou difícil de lidar. Gwen então pergunta a Oliver sobre Nano, ao que ele diz que não tem certeza se ela usou uma lâmina mágica 7, mas sendo um usuário, ele sente que sim. Ele também menciona como a vassoura de sua mãe a aceitou antes de admitir que não consegue evitar se sentir atraído por ela. Ao que Gwen o aconselha a não fugir desse sentimento, pois ser atraído por ela pode significar que são almas gêmeas. Ao sair após esta pequena sessão de terapia, Rossi segue Oliver e o desafia para um duelo depois de admitir que o odeia por conseguir mais garotas que ele. O Sigma aceita e saca sua espada apenas para Rossi começar a jogar sujo e usar mais do que apenas sua espada para lutar contra Oliver, incluindo sua armadura e socos, tudo o que seria ilegal em um duelo formal. O maluco afirma que seu estilo único é melhor e mais fácil do que o estilo tradicional que os metidos como Oliver juram. No entanto, ele bloqueia facilmente todos os seus ataques, e depois de finalmente ficar sério, o adverte para não falar demais. Enquanto seu alter ego de padrinho assume o controle, ele diz a Rossi que ele cairá em menos de 8 movimentos, o que o irrita e o faz atacá-lo novamente com seus movimentos chamativos, todos os quais Oliver neutraliza. Ele então o agarra pelo braço e diz que suas tentativas de experimentação não se comparam aos estilos de luta que existem há anos. Mas Rossi se liberta e o ataca novamente. Desta vez, no entanto, Oliver o bloqueia com a mão e o desarma com outro golpe, encerrando a luta dentro dos movimentos prometidos. Em seguida, Rossi lhe entrega a ficha depois de emburrado por um tempo e diz para ele sair de sua vista, apenas para Oliver lhe dar uma lição sobre como ele deveria aprender um dos estilos tradicionais enquanto ainda pode. No caminho de volta para os dormitórios, Teresa para Oliver e elogia seu duelo antes de se jogar nele e pedir que ele a use como quiser. Ao notar o rubor em seu rosto, ele percebe que ela está sugerindo que durmam juntos e a recusa, dizendo que eles deveriam continuar sua relação de mestre e subordinada. Ele retorna ao seu quarto para encontrar Pete ofegante de dor e rapidamente o ajuda derramando mana em seu corpo, explicando como irregularidades nos níveis de mana podem causar sintomas como os dele.
Enquanto o gênero fluido se agarra a si mesmo, envergonhado por estar despido, Oliver revela que já ajudou muitas pessoas com isso antes. Então, tudo o que ele precisa fazer é procurá-lo. No entanto, ao acariciar sua cabeça, Pete fica envergonhado e diz pra ele não tocá-lo tão casualmente, quase como se fosse uma garota apaixonada. No dia seguinte, ele conta a todos sobre sua nova identidade de gênero, e as garotas ficam inesperadamente felizes, até o parabenizam. Kate se pergunta se ele gostaria de se vestir de mulher agora. Ele não entende o alvoroço no início, mas então Chella toca sua barriga e explica que a que ele tem agora é capaz de armazenar uma quantidade excepcional de mana, que pode ser liberada e usada. Assim que ela o libera, Pete sente uma onda de energia que Chella sela novamente, sabendo que ele não consegue dominá-la. Mais tarde na aula de esgrima, Stacy é pareada com Pete e diz que vai garantir que ele apanhe por fazê-la se sentir uma fã inferior na aula de Theodore. No entanto, ele a encara como um protagonista e avança, apenas para ser derrotado e se perguntar o quão pior o dia se tornará para ele. Ele se levanta, sabendo que sua força física de terceira categoria não funciona, e aposta na magia de raios, apenas para errar todos os tiros até Stacy eletrocutá-lo, dando-lhe um gosto do próprio veneno. Assim que Kate começa a se preocupar que ele vai perder, Oliver diz que a loira burra está subestimando Pete, e todos assistem enquanto ele se levanta novamente, desvia do raio dela e quase a mata, parando apenas quando o tempo acaba. Com a partida concluída, ele volta para os amigos, e a perdedora azeda ataca Chella por ensiná-lo a lutar com espadas, acusando-a de tentar diminuí-la. Mais tarde naquela noite, enquanto Kate sai unilateralmente com o Troll, ela recebe uma mensagem de Vera e conta animadamente a todos como ela deixou sua oficina de pesquisa para ela como um pedido de desculpas por tudo. Embora Chella e Oliver argumentem que o risco de se perder no labirinto supera os benefícios por enquanto, Kate diz que precisa começar a pesquisar o mais rápido possível se quiser defender os direitos dos animais. Ela acrescenta que cerca de 1000 demi-humanos são mortos em sua faculdade a cada ano sem motivo, o que ela quer mudar, mas não pode fazer sem a ajuda deles. Essa chantagem emocional funciona, e todos concordam com o plano dela, incluindo o papai Oliver, que diz que os apoiará desde que prometam ficar seguros. Nana diz que se aquele laboratório é algo importante para ela, ela o guardará com todas as suas forças, simplesmente porque não quer que a luz dos olhos dela se apague. Assim que uma Kate chorosa a abraça, Chella diz que a apoiará como amiga, e Guy e Pete também entram na onda. Naquela noite, enquanto o grupo segue para o labirinto para uma festa do pijama no laboratório de Vera, Nano traz sua vassoura porque quer que eles se unam logo. Por outro lado, ele desiste depois de ver o quão escuro o labirinto é, mas Kate o assegura de que nada de ruim acontecerá enquanto eles tiverem o poder da amizade. No entanto, Oliver diz que nenhuma quantidade de amor os salvará se um monstro decidir atacar. Enquanto continuam a ir mais fundo, um bando de animais os ataca, o que assusta Guy. Quando ele se pergunta se Kate escolheu essa rota de propósito, ela apenas sorri como uma idiota, fazendo-o querer estapeá-la. Mas antes que ele faça isso, eles encontram um monte de armadilhas. Kate revela que são apenas animais que podem ser adormecidos, então ela queima um incenso e espera que funcione. No entanto, antes que faça efeito total, uma rajada de fumaça os força a passar pela armadilha. A maioria conseguiu atravessar em segurança, mas ao custo dos bolinhos de Guy, que são espetados. Seguindo em frente, eles encontram um grupo de estudantes fazendo um churrasco sob a liderança de Kevin, um veterano famoso por sobreviver no labirinto por 6 meses. Inicialmente acham tentador, mas assim que descobrem que não estão cozinhando carne bovina, mas lagartos e cobras, recusam o convite para se juntar a eles, mentindo que são vegetarianos. Mais tarde, Chella diz que nunca comeu churrasco, apesar de ser uma patricinha rica, fazendo com que todos vão a um vendedor local e comprem um monte de ingredientes para o jantar deles, livre de répteis. Eles finalmente chegam ao laboratório que Kate destranca, encontrando uma sala espaçosa, boa o suficiente para festas do pijama e festas, pela qual todos se apaixonam instantaneamente. Guy acredita que ser espetado nos bolinhos valeu a pena, e Oliver diz que usará este laboratório como sua base quando começar a explorar o labirinto por conta própria. Mais tarde naquela noite, depois de desfrutar de uma refeição farta juntos, Chella diz que nunca sentiu tanto calor e conforto antes e sugere escolher um nome para o grupo deles. Ela explica que é porque quer valorizar o tempo que estão compartilhando e as memórias que estão criando juntos, e todos concordam com ela. Depois que Kate e Pete não conseguem pensar em um nome, Nano se levanta e pede a todos que desembanhem suas espadas e se juntem a ela para formar um padrão semelhante a uma flor. Ela explica que é algo que os guerreiros fazem, não porque querem ficar juntos para sempre, mas porque simboliza que não importa o que aconteça com eles no futuro, o laço deles é eterno. Oliver gosta do conceito e eles concordam em nomear o grupo de Rosas da Espada, com Chella ficando com os olhos mareados e Oliver gravando a imagem da felicidade de hoje em sua memória, sabendo que não pode durar para sempre. Na manhã seguinte, Oliver começa sua primeira aula de magia com Nano em seu esconderijo, e embora ela insista na luta de espadas, ele explica que ela primeiro precisa dominar como combinar feitiços com sua espada. Assim que ela fizer isso, Oliver acredita que eles se tornarão iguais e chegarão ao ponto em que ele não terá que se conter contra ela.
Nesse momento, Guy grita e os dois descobrem que o Troll do primeiro dia apareceu de repente em seu esconderijo, graças a Vera, que é novamente a melhor amiga de Kate. Embora ela insista que fez isso por pura boa vontade, os problemas de confiança de Oliver atrapalham. No entanto, suas suspeitas são interrompidas quando Pete sai correndo do quarto depois de ver a mão decepada de Vera andando sozinha. Mais tarde, Chella finalmente faz a pergunta de $1 milhão e se pergunta o que de repente agitou o coração maligno de Vera. Ao que ela responde que só quer ver até onde Kate irá se for permitido pesquisar. Ninguém acredita nela, exceto a desligada Kate, que está apenas feliz por poder ficar com o Troll que ela nomeou Marco. Oliver pergunta a Marco o que ele pensa de todos eles e instantaneamente o aprova depois que ele diz que são amigos de Kate, o que os torna amigos dele também. Depois de receber as bênçãos do papai Oliver, o grupo segue para um lago mágico perto do esconderijo, que Vera revela ser a rota mais curta para o laboratório dela. Ela avisa a todos para ficarem em guarda se planejam explorar o labirinto ainda mais e sai com sua mão decepada pelo atalho. Mais tarde, enquanto o grupo inicia sua exploração, Chella os para em certo ponto e sugere voltar, explicando que dali em diante eles entrarão na segunda camada do labirinto, a Floresta Agitada, que é muito mais perigosa que a primeira camada. Nesse momento, Stacy e seu namoradinho aparecem e desafiam Chella para um duelo de 2 contra 2 no torneio em andamento, o que Nano fica extremamente animada, apenas para ser impedida por Oliver. Ele pergunta a Chella se ela está bem ciente dos estilos de luta deles, e embora ela diga que são uma dupla perigosa, sua natureza competitiva acredita que eles deveriam se testar e ver o quão longe chegaram após 6 meses de treinamento, com o que Oliver concorda. Nesse momento, uma terceira pessoa entra em cena e pede que transformem isso em uma partida de 3 contra 3, sugerindo que Oliver, que ele acredita ser um inútil, se junte a eles junto com Nana. Chella reconhece esse palhaço como Albright, outro colega de classe com um ego maior que a vida, e fica irritada com o namorado sendo insultado. No entanto, o suposto ninguém aceita o desafio, o que também funciona bem para Stacy, porque agora ela pode derrotar Chella sem se preocupar com Nano. Albright os leva para a floresta na segunda camada do labirinto e diz a Stacy que não se importaria se eles morressem, pois ele só quer lutar contra o samurai. No entanto, assim que a luta começa, Oliver troca de lugar com Nano e atinge a espada de Albright, gritando que odeia aguentar desaforos de personagens secundários inúteis como ele. Nano, por outro lado, fica feliz em lutar ao lado de Chella, que exibe sua esgrima balançando a espada e enfrentando Stacy de igual para igual, o que o samurai acha lindo. No entanto, assim que sua própria luta contra Faye começa, ele usa um feitiço de magia de fogo para criar uma cortina de fumaça, e corre para a floresta com Nano seguindo atrás. De volta à batalha real, Oliver ataca o Ruivo com um feitiço de fogo, que ele contra-ataca com água, e usa um feitiço de clone das sombras para desferir um golpe, que ele contra-ataca desfigurando o chão. Oliver desvia e pula no ar para derrubá-lo, apenas para Albright contra-atacar com um raio e chamá-lo de lixo discreto que está apenas usando truques de livros para desorientá-lo. O Sigma manda ele calar a boca até que ele realmente vença e o ataca com outra arte de espada sofisticada, que nem mesmo a imensa força de Albright consegue suportar, deixando-o com uma cicatriz no rosto. Oliver então o zomba por rir das mesmas técnicas que acabaram de deixar seu rosto mais hediondo, levando a outra troca furiosa de golpes. Enquanto isso, assim que Nana encurrala Faye, Stacy corre até ele com Chella seguindo atrás e pede que ele consiga a vitória dela, não importa o que. Isso lembra de quando ela o acolheu anos atrás, apesar de ter sido dito que ele era completamente inútil, e ele pede a ela para apenas dizer a palavra e ele despedaçará seus inimigos. Com isso, ela lança um feitiço que transforma Faye em um lobisomem, e o cavalga enquanto eles evitam os raios de Stacy, e até mesmo a espada de Nano facilmente. A maluca então zomba de Chella por ser mais fraca que ela e avisa que é aqui que ela terminará sua carreira, porque está cansada de ser tratada como sua reserva por Theodore, a quem ela chama de pai. Sabendo que estão perdidos, Chella usa a chantagem emocional como arma e diz a Stacy que ela precisa fazer Faye voltar à sua forma original agora mesmo, porque a transformação é excepcionalmente dolorosa para lobisomens demo como ele. Isso a lembra de como seu pai verdadeiro a afastava de seus outros irmãos, e ela chama Chella de pirralha arrogante que nunca entenderá o que é nunca ser amada por alguém. Ela então lança um feitiço de fogo que Nino corta facilmente antes de se virar para Chella e explicar que eles não precisam da bondade dela agora, mas de uma luta de espadas honrosa que responderia ao desespero deles e honraria o sacrifício deles. Ao mesmo tempo, Albright continua chamando Oliver de um perdedor inútil, apenas para o Sigma afirmar calmamente que nada do que ele diz o machuca, porque até ele pode sentir que esse complexo de Deus de Araki dele é falso. Isso o irrita e ele ataca Oliver com outro feitiço de água, apenas para ele bloqueá-lo facilmente com um escudo de mana e empurrá-lo para trás até que ambos caiam em um riacho próximo. Albright empurra Oliver para o lado, apenas para ele chutá-lo no estômago e afastá-lo com um feitiço de vento, desarmando-o e vencendo o duelo no processo.
Enquanto isso, enquanto Stacy e Faye atacam Chella, ela lança um feitiço de raio que os frita, apesar da loira burra acreditar que o raio não poderia machucar Faye em sua forma de lobisomem. Enquanto o lobo é incapacitado por Nano, Chella diz a Stacy para vir com sua espada agora, apenas para ser desarmada com movimentos incontáveis. Ser tão completamente derrotada depois de agir toda poderosa a faz chorar e se perguntar por que ela nunca consegue vencer Chella, apenas para Faye explicar que é simplesmente porque ela é uma pirralha fraca e chorona. Ele então se desculpa com a vilã por apresentar um show tão sem graça. Ao que ela pergunta por que os dois a odeiam tanto. Faye explica a história triste de Stacy e como ela cresceu na sombra de Chella a vida toda, o que era de se esperar porque ela é da família secundária da casa deles e deveria substituir Chella caso ela morresse. Infelizmente, porém, no caso de Stacy, as coisas ficaram um pouco mais complicadas depois que seu pai, Theodore, compartilhou seu sangue com Stacy por meio de um ritual mágico para manter a tradição familiar deles. Isso saiu pela culatra porque o sangue de Theodore a tornou mais forte do que todos os seus irmãos biológicos, o que seu pai inseguro não gostou, pois o lembrava de quão fraco e lamentável ele era em comparação com Theodore. Tudo isso levou Stacy a ser deserdada por sua própria família. Nana não entende o drama familiar picante dela, então Chella explica que, embora o sangue do pai delas as torne meias-irmãs, elas não têm permissão para se chamar assim. Por outro lado, Faye continua dizendo que, como seu próprio pai a rejeitou, Stacy fez da sua missão de vida superar Chella e ser aceita por Theodore como sua própria filha, o que ele sabia que era uma aposta arriscada desde o início. Ver a pirralha derramar lágrimas de crocodilo depois desse comportamento de órfã deixa Nano irritada, e ela diz a ela que, mesmo que superasse Chella, nunca seria capaz de se tornar ela, nem aos olhos deles, nem aos de seu pai, já que as pessoas são muito mais do que apenas suas habilidades e força. Ela então segura a mão de Stacy e diz que ela também é uma pessoa única que ela quer conhecer melhor, fazendo-a sorrir. Depois que sua sessão de terapia termina, Albright começa sua própria história de origem de vilão, que começou quando uma serva de seu passado o derrotou em uma partida de xadrez após meses de estudo e aprimoramento por conta própria. Quando ele contou ao pai o quanto se divertiu perdendo para ela, ele o torturou até que ele se submeteu e aprendeu que aqueles nascidos em sua família nunca perdem. Ele então diz que, entre o pai de Stacy e o dele, este último definitivamente ganha o título de pai do ano. E graças às suas lições, ele também não perderá esta batalha. Com isso, ele lança um feitiço de raio que dispersa todas as nuvens, expondo um ninho de abelhas ferroadoras, de onde as abelhas saem instantaneamente e os cercam. Todos tentam mantê-las afastadas usando feitiços mágicos e suas espadas até que Pete diz a todos para entrarem em uma barricada de plantas que Guy cria usando as sementes que trouxe consigo. Enquanto Kate usa incenso para afastar as abelhas momentaneamente, Chella pergunta a Oliver o que eles devem fazer, apenas para o covarde sugerir recuar e deixar Albright sentir que venceu. Todos se opõem a isso, incluindo Pete, que lhe diz para parar de agir como a mãe deles, o que os deixa sem escolha a não ser seguir outro dos planos imprudentes de Oliver. Mais tarde, enquanto Kate atrai as abelhas para a barricada deles com incenso, Chella revela sua identidade oculta e se transforma em uma elfa, revelando que essa forma vem de sua mãe e a torna excepcionalmente forte. Assim que as abelhas rompem a barreira, Marco protege Kate e todos os outros apoiam a garota elfa enquanto ela lança um poderoso feitiço de raio para transformar as abelhas em churrasco. Enquanto isso, pega Albright de surpresa, Nano o ataca em sua vassoura e depois de cortar um monte de abelhas, o ataca para que ele volte à realidade. Ela então diz a ele para empunhar sua espada e lutar de frente com ela, ao que ele ri e a chama de arrogante e fraca, apenas para ser desarmado em um único movimento. Oliver então o ajuda a se levantar, sendo o bom rapaz que é, e promete lutar com ele novamente no futuro, depois que ele fizer terapia para seus problemas com o pai. Ao mesmo tempo, Stacy pergunta a Chella por que ela não usou seu trunfo durante a batalha deles, ao que ela responde que não precisava dele contra um par de palhaços. Além disso, ela queria finalmente enfrentar sua irmã, embora nunca tenha conseguido chamá-la assim. Nesse momento, um bando de monstros estranhos aparece e arrasta Albright e Faye com seus tentáculos. Enquanto os outros tentam fugir, Pete tropeça e cai, apenas para ser levado, enquanto Oliver o observa de longe, horrorizado. Mais tarde ele corre até Alvin e o informa sobre isso, apenas para saber que outros 17 foram sequestrados por ninguém menos que Ofélia, que foi consumida por um feitiço. Isso lembra Oliver do aviso dela. E enquanto ele percebe que Pete está perdido, o nerd dorme dentro da masmorra de Ofélia. Alguns dias depois, enquanto Alvin e Carlos entram no labirinto com seus subordinados para encontrar Ofélia, Guy entra em uma discussão com todos os outros durante o almoço, dizendo que eles têm que fazer algo para resgatar Pete antes que ele morra, apenas para Chella dizer a ele para se acalmar e explicar que eles não podem fazer nada. Além disso, Nana acredita que ele já pode ter sido morto, mas Oliver argumenta que, como os monstros fizeram questão de levá-los vivos, o ritual de Ofélia deve precisar que eles também permaneçam vivos. Mais tarde naquela noite, ele se encontra com Gwen e Shannon e pergunta se eles podem resgatar Pete.
Ao que Gwen responde que, embora eles mesmos sigam a equipe de Alvin, eles ainda não podem mobilizar seus seguidores, pois o covil de Ofélia fica na terceira camada do labirinto, que é perigosa demais. Algum tempo depois, Chella revela a Oliver que discutiu o assunto com seu pai, que concordou em ajudar, mas a avisou que perder alguém no labirinto significa morte instantânea. Admitindo que se culpa por não ter ido atrás de Pete imediatamente, Chella diz que partirá para o labirinto esta noite, apenas para Oliver argumentar que se eles vão entrar, deveriam pelo menos fazer isso juntos. Nesse momento, Vera aparece e comenta que eles estão simplesmente caminhando para a morte, quer vão sozinhos ou juntos, e os leva para a estufa. Lá, Kate explica que pediu a ajuda de Vera porque conhece Ofélia, fazendo a ex-psicopata explicar que a súcubo é muito mais implacável do que ela e que atualmente nenhum deles tem chance contra ela. Além disso, como ela também é sem coração, há apenas 20% de chance de Pete estar vivo, o que a faz propor que, em troca de treiná-los para a terceira camada do labirinto, Kate se torne sua parceira de pesquisa. A aspirante a santa aceita instantaneamente, apesar da relutância de Oliver, e fica toda animada em fazer parte desta missão de resgate, apenas para descobrir que ela ainda não é forte o suficiente para entrar. As garotas mais tarde se encontram com Nano, que conforta uma Kate chorosa e promete trazer Pete de volta, vivo ou morto. Por outro lado, Guy desabafa com Oliver sobre o quanto ele odeia não poder ir com eles. Antes de entregar-lhe algumas sementes de plantas e pão fresco para Pete, preocupado com a fome que ele deve estar sentindo. Naquela noite, antes que o grupo entre no labirinto, Vera deixa sua mão decepada com Kate e diz a ela para acessar toda a sua pesquisa, usando-a caso ela não volte viva. Enquanto eles passam pela primeira camada, Vera explica que a família de Ofélia é especializada em magia de súcubo, o que permite aos membros usar seus úteros para combinar diferentes espécies e criar uma forma de vida perfeita. No entanto, como isso requer uma enorme quantidade de mana, Ofélia sequestrou seus colegas de classe para sugar a mana deles e usá-la em seu feitiço. Ela ainda afirma que, sendo uma súcubo, ela só precisa da vitalidade de machos, o que representa outra ameaça para Pete, que pode acabar morto assim que ela descobrir que ele é um reverse. Ao chegarem ao antigo laboratório dela, Vera entrega a Oliver uma poção para resistir aos encantos de Ofélia e diz a ele para ter cuidado com ela, já que ele é o único homem em seu suposto resgate. Enquanto isso, enquanto Alvin e Carlos chegam à segunda camada, Kevin se encontra com eles e lhes entrega um mapa para a terceira camada, apenas para Carlos abraçá-lo e fazê-lo corar. Ele se desculpa por, apesar de ter explorado a maior parte, ainda não ter conseguido encontrar o covil de Ofélia, mas Alvin o agradece de qualquer forma. Ao mesmo tempo, Vera ensina seus novos alunos a abater um dos chambres de Ofélia e começa distraindo o pobre coitado com várias pedras para engajar seus tentáculos. Ela revela que, como essa raça é cega, pequenas distrações podem enganá-la facilmente enquanto ela desvia facilmente de tudo o que ele joga nela. Ela então eletrocuta seus tentáculos para descobrir que eles são resistentes a choques, o que a faz mirar na cabeça e abatê-lo em um único movimento. Explicando que, como seus tentáculos são resistentes à corrente, isso significa apenas que eles estão protegendo sua cabeça frágil, que é seu ponto fraco. A forma como ela cultiva a aura impressiona até Oliver, e ele promete que não a decepcionarão, enquanto Nano tranquiliza a todos, dizendo que eles conseguem, já que já derrotaram uma garuda juntos. Enquanto isso, Carlos relembra seu primeiro encontro com Ofélia quando eram jovens, e como ela não queria ser amiga dele, pois acreditava que todo homem que se aproximava dela o faria porque queria levá-la pra cama. No entanto, depois que Carlos provou que não seria afetado pelo perfume dela, ela aceitou a amizade dele. No presente, ele diz a Alvin que, embora a tenha conhecido pela primeira vez por causa de uma aliança entre suas famílias, mesmo hoje, tudo o que ele quer é ter certeza de que ela viva sua vida como as pessoas normais. Ao mesmo tempo, depois de caminhar por uma bela floresta, a equipe de resgate de Pete faz uma pausa para alimentar a barriga roncando de Nano. Enquanto todos os outros desfrutam da isca de pão do cara, Oliver se desculpa para buscar água, apenas para encontrar Darissa por perto e perguntar sobre o paradeiro de seus irmãos. Ela diz que eles estão perto da terceira camada agora e queriam que ela o levasse de volta para a faculdade assim que ele entrasse no labirinto. No entanto, ela não fará isso porque seu único e verdadeiro mestre é Oliver, agora que a coroação foi feita. Locke se levantou. Ele pede que ela remova quaisquer obstáculos em seu caminho sempre que puder. E Teresa instantaneamente acena com a cabeça, corando profundamente. Isso ajuda quando o grupo caminha mais fundo na floresta e não enfrenta monstros nem câmeras em seu caminho, até que Vera os leva para o território de um gorila, onde precisam passar por uma toca para entrar nas partes mais profundas do segundo covil. No entanto, o gorila faz um escândalo e tenta mantê-los fora de seu covil, o que Vera acha estranho até descobrir que a mão dele está ferida de uma luta com um dos animais de estimação de Ofélia. Ela tenta ser gentil, mas quando ele ainda age como um pirralho, Vera o atordoa usando seu Sharingan de baixo custo e saca a espada para acabar com o sofrimento dele, apenas para ser impedida por Nano. Essa aspirante a samurai se ajoelha diante da fera e o informa que estão a caminho para salvar um amigo e precisam da ajuda dele, antes de prometer que não pretendem machucá-lo. Surpreendentemente, seu toque no jutsu funciona e a fera os permite passar, transformando Niano em uma sensação instantânea mais uma vez. Ela revela que foi Kate quem a ensinou que feras e semi-humanos podem sentir a mana das pessoas e deduzir se elas pretendem fazer mal ou não. E Oliver diz que faz sentido que ele também não quisesse entrar em uma luta, já que estava ferido.
No entanto, essa trégua não dura muito, pois um louva-a-Deus anabolizado logo embosca o gorila e o decapita. Antes de se virar para o resto deles, Oliver age primeiro e usa as plantas de Guy para amarrar suas pernas antes de usar feitiços de fogo consecutivos para criar uma cortina de fumaça, permitindo que as duas garotas o ataquem. No entanto, a Quimera libera seus espinhos venenosos sobre eles, forçando Nano a se abrigar enquanto os outros dois o distraem com outra bomba de fumaça. A samurai usa essa chance para cortar uma de suas pernas, apenas para ela se regenerar instantaneamente, fazendo-os perceber que estão prestes a serem aniquilados. Por sugestão de Oliver, Chella usa a magia de gelo e fogo no louva-a-Deus, um por um, para quebrar seu exoesqueleto, o que permite que ela e Nano o ataquem pelos lados enquanto o namorado mira na cabeça, apenas para a Quimera atacá-lo com seus espinhos secretos da cabeça. Vera, que os observava de longe, entra em pânico ao ver isso e corre para ajudar Oliver, apenas para descobrir que ele se protegeu com o exoesqueleto da Quimera. Isso o permite congelar o louva-a-Deus antes de finalmente empalar sua cabeça, um feito que impressiona tanto suas duas namoradas quanto a própria Vera, que o chama de incrível. Naquela noite, enquanto ela toma chá com Oliver, enquanto as garotas dormem pacificamente, ela pergunta por que eles estão arriscando suas vidas para salvar alguém tão sem valor quanto Pete, apesar de nem o conhecerem há tanto tempo. Oliver responde que durante o ataque dos Trolls no primeiro dia, Pete estava entre aqueles que tentaram salvar Kate. Apesar de ter agido com indiferença anteriormente e de ser um nascido trouxa, ele explica como aquele incidente os moldou no grupo que são hoje. E já que Pete não hesitou em salvar um deles, eles também não hesitarão em salvá-lo. Vera chama a amizade deles de fofa, mas diz a Oliver que está mais interessada nele, fazendo-o se perguntar se isso significa que eles vão transar aqui e agora, apenas para ela elaborar mais e destruir suas esperanças. Ela diz que pode aceitar a força de Nano por causa de seu histórico de guerreira e as habilidades de Chella devido à sua linhagem, mas quando se trata dele, ele é dolorosamente comum, o que a leva a se perguntar o que aconteceu com ele que o moldou no que ele é hoje. Oliver quase a aniquila para manter sua identidade de padrinho escondida, até que ela diz que não está tentando descobrir sua história de origem, mas não consegue deixar de se preocupar com ele. Ao mesmo tempo, Pete acorda na masmorra de Ofélia e descobre que Albraith também despertou. No entanto, este último questiona como Ned consegue respirar normalmente, apesar de estar cercado pelo perfume da súcubo. Ao saber que ele se transformou em mulher enquanto dormia, Albright faz um buraco em si mesmo e puxa 3 bolas, explicando como elas podem ser usadas para atacar e enviar sinais. Ele diz a Pete para escapar da masmorra assim que sair do covil dela e buscar ajuda, antes de avisá-lo para não ser pego ou morrer. Na manhã seguinte, enquanto o grupo entra na terceira camada, Oliver diz a Nano para manter distância dele e evitar agir de forma grudenta como ela sempre faz, fazendo-a se perguntar se ele a odeia agora. Chella explica que ele provavelmente está dizendo isso porque o perfume de Ofélia está ficando mais forte quanto mais perto eles chegam do covil dela, o que está fazendo seu amiguinho se animar. Vera sugere que ele tome o antídoto que ela lhe deu anteriormente e se derrete com o quão fofos ele e Nana são, apenas para Chella avisá-la para não tentar separá-los, dadas suas artimanhas malignas. Mais tarde, ao chegarem ao mar e usarem os planos de Guy para fazerem um barco, Vera lhes diz para focar sua mana nos pés e tentar andar sobre a água. Nana tenta primeiro, mas falha miseravelmente e acaba completamente encharcada, após o que Oliver pisa na água e relembra como sua mãe costumava deslizar facilmente sobre ela como se fosse dona do mar. O poder dos flashbacks o ajuda a dominar rapidamente, após o que ele pega a mão de Nana e a ajuda a andar com ele também. Vera percebe o ciúme de Chella e menciona que pode sentir como os dois querem se apoiar, o que a faz pular e perguntar se ela pode segurar a vela também. Ao mesmo tempo, Stacy se infiltra na terceira camada com uma prima mais velha na esperança de resgatar Faye, e as duas usam suas vassouras para atravessar o mar. Enquanto isso, assim que o grupo chega ao meio do mar, Vera acha estranho o quão calmas as águas estão, apenas para ela azarar e fazer um réptil de osso aparecer do nada. Oliver instantaneamente o reconhece como uma das criações de Sirius, e em pouco tempo o mentor também faz sua aparição, dizendo que se eles tanto querem virar cadáveres pelas mãos de Ofélia, ele pode ser quem realiza o desejo deles. Vera tenta argumentar com ele usando a história triste de Pete e como ele foi sequestrado, mas Sirius diz que não se importa, fazendo Chella assumir a negociação. Ela diz que se ele está ali para assumir o controle da pesquisa de Ofélia depois que ela for aniquilada, ela o ajudará com isso. Mas o psicopata afirma que está ali apenas para comparecer ao funeral dela como seu maior inimigo. Essa sessão de tagarelice dá tempo suficiente a Vera para atrair uma das quimeras da súcubo para Cyrus, que segundo ela, ataca apenas a fonte de mana mais forte por perto, que neste caso pertence ao próprio homem. Usando essa abertura, eles conseguiram escapar, mas Vera diz que nunca mais quer enfrentar uma fera como Sirius. Ao mesmo tempo, Alvin e Carlos relembram o dia em que Ofélia chegou à faculdade deles pela primeira vez, e foi instantaneamente recebida com olhares de julgamento de todos ao redor. Quando ela estava sozinha com Carlos durante o almoço, ela fingiu que estava bem e que não precisava de ninguém, mas Carlos sorriu e disse que queria que ela fizesse muitos amigos em breve. Foi então que ele a apresentou a Alvin, que foi instantaneamente dominado por seus pensamentos lascivos.
Assim que ele inalou o perfume dela, no entanto, ele rapidamente o combateu esmagando suas próprias joias da família e conseguiu conversar com Ofélia sem manchar as calças. Isso continuou pelos próximos meses, porque toda vez que ele falava com ela, sua natureza humana atrapalhava. No entanto, ele não desistiu e finalmente, depois de alguns meses, conseguiu se controlar. Ofélia ficou profundamente tocada com isso e se perguntou por que ele foi tão longe por ela, ao que Alvin disse que seu sofrimento não era nada comparado ao que ela havia passado em sua vida. Isso a elevou e ela mais tarde se juntou ao conselho estudantil depois de ser convidada por ele, e começou a trabalhar como curandeira para a equipe deles. No entanto, tudo desandou depois que os outros colegas começaram a sentir ciúmes do relacionamento dela com Alvin e começaram a chamá-la de vadia que estava usando seus poderes para manter o pobre garoto ligado a ela. Esse bullying a fez perder a cabeça, e depois que ela eliminou o primeiro grupo, Ofélia não conseguiu se conter e acabou afastando Alvin e Carlos, pelo que o presidente ainda se culpa. Enquanto isso, depois que Pete escapa da masmorra e consegue sair do covil dela, ele usa a bola mágica de Albright para enviar um sinal antes de perder a consciência. Ele acorda algum tempo depois para encontrar Oliver e o resto de seus amigos e imediatamente abraça seu pai, chorando de soluçar. No entanto, o reencontro deles é arruinado quando Ofélia aparece e se elogia por ter capturado um reversi. Vera intervém e casualmente sugere que ela os deixe ir, porque perder um reversi não afetará sua pesquisa. Além disso, seus juniores fofos poderiam se reunir com um amigo. Ofélia a chama de idiota por pensar que ela poderia ser convencida e diz que atingiu o ápice de sua magia, assim que ela fecha os olhos e começa a recitar um estranho feitiço de voodoo. Todos eles tentam impedi-la, mas a Tenano é subjugada por seus tentáculos, permitindo que a Sucubo complete seu feitiço e expanda um domínio ao redor de si mesma. Enquanto a mente psicótica de Vera começa a elogiar o quão excelente é a magia dela, Ofélia é consumida por seu próprio feitiço e começa a gerar um monte de quimeras. Vera explica que eles não podem sair do domínio dela a menos que a eliminem ou quebrem seu feitiço. E enquanto Stacy se junta à gangue, todos passam por seus aprimoramentos de poder e se preparam para a ação. Com T'Challa e Vera assumindo a linha de frente, elas lançam um poderoso feitiço de fogo em Ofélia, o que não faz absolutamente nada, deixando Vera sem escolha a não ser usar o dano emocional como seu último recurso. Ela menciona como Ofélia conseguiu manter sua personalidade desagradável, apesar de ser consumida por um feitiço, e se pergunta se é devido ao seu apego restante ao seu primeiro amor fracassado. Percebendo como isso a irrita, Vera continua e diz que Alvin estava completamente acima do nível dela, e mesmo que ela tivesse tentado, ele nunca a teria namorado, o que a faz explodir. T'Challa usa essa abertura para aniquilar suas quimeras, e Vera avança contra a Sucubo em sua vassoura, apenas para os tentáculos dela a capturarem. Isso a permite usar seu olho de basilisco nela. No entanto, assim que ela pensa que venceu, Ofélia se liberta de seu feitiço e a empala com seus tentáculos. Ela então revela que magia fraca como a dela não funciona mais nela, e a desafia a chamá-la de vadia novamente, fazendo Vera rir e chamá-la de motivo de chacota que ainda está presa ao seu primeiro amor não correspondido. Isso marca o fim de seu arco de redenção, enquanto Ofélia a derrota e a deixa de lado, apenas para mais tarde relembrar como Alvin teve que se voltar contra ela, o que enfraquece sua magia. Oliver usa essa chance e diz a Nana que está contando com ela para eliminar Ofélia. Assim que ele e T'Challa sobem em suas vassouras para desviar a atenção dela atacando suas quimeras. Em sua última tentativa, Oliver cai e diz a Nana para pular. No entanto, momentos antes de ela atacar Ofélia, ela percebe que ela está chorando. Incapaz de atingi-la, Nana é jogada para o lado por seus tentáculos, fazendo Oliver entrar em pânico e rapidamente estender a mão para ela para ter certeza de que ela está bem. Vê-los juntos lembra Ofélia de seu próprio tempo com Alvin, e ela se arrepende de não ter tratado o que tinha na época com respeito e carinho. Enquanto seu domínio começa a enfraquecer, uma doce melodia a alcança e quebra seu feitiço, permitindo que Alvin e Carlos entrem e a enfrentem. Alvin pede desculpas por estar atrasado e por sempre a fazer esperar, o que faz uma Ofélia com os olhos marejados sorrir. Por outro lado, Carlos começa a caminhar em direção a ela, e diz que veio por ela, apenas para ela dizer a ele para ficar longe. Quando ele não a ouve, ela até o atinge com seus tentáculos. No entanto, ele se recusa e continua a avançar. Quando Oliver tenta ajudá-lo, Alvin o impede e revela que eles têm uma história juntos. Enquanto isso, assim que Carlos se aproxima o suficiente, ele libera o selo em seu pescoço, o que enfraquece ainda mais o feitiço dela e abre buracos em seu domínio. Alvin explica a Oliver que suas famílias têm um pacto que exige que Carlos quebre o feitiço dela caso ela seja consumida por ele. Além disso, o feitiço de Ofélia ou qualquer outro tipo de magia relacionada a gênero não funciona nele, porque em troca do selo para quebrar o feitiço dela, Carlos teve que se livrar de suas preciosas joias. Oliver observa enquanto Carlos finalmente consegue diminuir a distância entre eles e abraçar Ofélia, o que o lembra dos dias deles na faculdade juntos. Certa noite, depois que ela usou 2 tipos diferentes de brinco, se perguntou qual ficava melhor. Ele a provocou sobre como Alvin gostaria de um daqueles, o que a deixou constrangida. Ele então a abraçou por trás e disse que, na primeira vez que a viu, decidiu que faria tudo ao seu alcance para fazê-la feliz. De volta ao presente, ele pede desculpas por não ter conseguido cumprir, e diz que a ama para sempre, o que a faz chorar e parar de resistir.
Enquanto o feitiço finalmente se quebra, um Alvin com os olhos marejados se despede de sua melhor amiga, enquanto Carlos e Ofélia dão as mãos e desaparecem. À medida que o domínio desaba, Oliver se encontra com Gwen e Shannon, ambas felizes por ele estar bem. Depois que essa aprovação termina, todos se reencontram com seus amigos e voltam às suas vidas normais, com Guy focando em se tornar uma dona de casa, e Pete passando seu tempo no labirinto. Nano recebe aulas de treinamento gratuitas de Oliver enquanto ele volta seu foco para seu objetivo original, que é se vingar da morte de sua mãe. Até onde Oliver irá por vingança? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se gostou e inscreva-se para mais resumos incríveis.